Hakuna Matata, Samonani. Estamos de volta. Não só de volta com os episódios, mas também de volta à África. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você pode conferir os outros áudios, a primeira série que foi em março, ou continuar daqui da maneira como você sentir melhor. Você que já tem acompanhado desde março, bem-vindo de volta em mais essa trajetória, mais essa jornada das coisas que Deus tem preparado para esse tempo e daquilo que nós podemos compartilhar. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que tem acontecido. Eu cheguei na África na terça-feira, hoje é sexta, véspera da Marcha para Jesus aqui em Joanesburgo, e eu estava meditando hoje sobre o mais do mesmo. Muitas vezes nós entramos na rotina do dia a dia e essa rotina traz um cansaço. Essa rotina vai trazendo uma certa decepção e, na maioria das vezes, uma frustração. E você não sabe explicar o porquê, você não sabe definir qual é a situação que precisa ser resolvida, você apenas diz que está cansado, você apenas olha e fala, é mais do mesmo. Eu vou para o meu trabalho todo dia e é mais do mesmo. Mais um relatório, mais um fechamento de mês, mais uma meta para bater, mais uma reunião com o chefe, mais um cliente com alguma situação que pode ser insatisfação ou não, mais um concorrente que eu preciso oferecer uma proposta melhor para me manter ativo no mercado. Mais do mesmo. Chego em casa, ligo o jornal, todas as notícias, mais do mesmo. Ou falando de tragédia, ou falando do caos, ou falando da economia, ou falando de falsas esperanças, ou pior, tirando as esperanças, e você olha e fala, mais do mesmo. E você olha para a sua situação na família e você já não consegue enxergar um ambiente agradável como era no começo de um relacionamento, seja ali no namoro, no começo do casamento, ou quando os filhos eram pequenos, ou qual o parâmetro que você estabeleceu na sua mente. E você só consegue dizer mais do mesmo. Você tem um ministério ou não tem, né? E você se reúne na sua igreja e você olha e fala, mais do mesmo. Você vai para a sua escala, vai para suas atividades, faz tudo direitinho como você sempre fez, mais do mesmo. E quando alguém senta para conversar com você, você fica pensando, se você respira fundo e dá aquela suspirada do tipo, que cansaço. Ai, mais do mesmo. Ai, vai ter aquela reunião, já sei, vai ser mais do mesmo. Olha, alguém mandou um e-mail, mais do mesmo. Tocou a notificação do grupo do WhatsApp, nem quero abrir, eu já sei, é mais do mesmo. E eu estava pensando nisso porque é a minha segunda vez na África e apesar de serem novas expectativas, um novo tempo, né, um tempo diferente, uma condição diferente para estar aqui, vai ser um período diferente que eu vou permanecer aqui na África, apareceu no meu coração aquele sentimento, e se for mais do mesmo? No meu caso, eu já estava feliz, porque se fosse mais do mesmo, daquilo que eu vivi em março, eu já estava feliz, porque eu sei o que aconteceu comigo em março. Mesmo as chacoalhadas de Deus que eu tomei, e aquilo da forma como Deus desenhou para me desconstruir, para me trazer reflexões que desmontaram as verdades absolutas que eu construí dentro de mim, o mais do mesmo, ainda assim, seria algo positivo. Ao mesmo tempo, quando eu desembarquei aqui e eu comecei a digerir as informações, ou como que acontecesse esse novo período, né? Quais seriam as atividades, quais seriam as atribuições, qual seria a rotina, qual seria o formato, qual seriam as acomodações, quais seriam as pessoas, qualquer circunstância que você queira aí listar.
Bateu um medinho um tempo assim, será que vai ser mais do mesmo? Não de março, mas mais do mesmo daquilo que eu já vivi no passado? Mais do mesmo de algo que me marcou negativamente? Ou mais do mesmo de algo que me frustrou? Mais do mesmo de algo que eu não tenho uma lembrança ou uma recordação muito agradável? Será que vai ser mais do mesmo de quando eu me frustrei? Será que vai ser mais do mesmo de quando alguém veio com palavras de sentenças dizendo não, você não tem competência, não, você não consegue, ou não, você fez errado de novo, com rótulos ou com validações negativas? E eu confesso que por 2 dias esse sentimento ficou bem latente. Eu não quero que seja mais do mesmo. Eu não quero que aconteça tudo de novo. Eu não quero que eu tenha atravessado os mares, né? Eu tenha atravessado o oceano para chegar numa outra terra e ver acontecendo tudo de novo. E agora, durante o dia e depois de orar, eu estava numa reunião e eu saí da reunião e foi diferente, porque eu me posicionei diferente nessa reunião. O que eu faria mais do mesmo numa reunião seria me calar, ouvir, ponderar em silêncio, talvez começar um exercício de não, se é para ser assim tem que ser assim, e é o jeito que foi falado, ou não vou questionar, ou não vou propor alguma coisa diferente, ou vamos discutir possibilidades. E normalmente no passado eu agiria assim, eu entraria muda, sairia calada e eu deixaria aquele sentimento de mais do mesmo germinar e dar frutos de morte, frutos de destruição. Por que eu digo que são frutos de morte e de destruição? Porque a bênção da multiplicação e da prosperidade, ela está estabelecida na concordância. Só que para haver concordância, 2 precisam caminhar juntos de acordo com um propósito. Para haver acordo em um propósito, as 2 ou mais partes envolvidas precisam colocar aquilo que é o seu, a sua parte do acordo. Seja em validação de um objetivo, seja na sua parte, olha, a minha parte nesse trabalho, a minha parte nesse acordo, é essa, a sua parte é aquela, não, podemos fazer diferente, podemos dividir de outra maneira, mas precisa haver validação. A palavra diz, não pode andar 2 juntos se não houver acordo. E infelizmente, todas essas situações que eu falei do mais do mesmo, que a gente passa no nosso dia a dia, a gente fica preso numa rotina, chama de rotina, né? Vira rotina, vira mais do mesmo, porque nós nos calamos. Porque nós somos condicionados a não falar, porque nós somos condicionados a não confessar, porque nós somos condicionados a não expressar até uma ideia que Deus colocou no seu coração e que vai agregar e que vai ajudar, mas por um condicionamento de eu acho que eu não posso falar, eu acho que eu não vou ser ouvido, eu acho que vão me olhar feio, vão me recriminar ou vão me condenar, eu não falo. E na verdade, o que vai fazer a diferença é a sua voz. O que fez a diferença desde a criação foi a voz. Deus criou os céus e a terra no princípio. De repente a terra estava sem forma, vazia, habitando no abismo e nas trevas, e o Espírito pairava sobre as águas. E ouviu-se uma voz, a voz de Deus dizendo, haja luz. E durante 5 dias, Deus deu voz, Deus deu comando, Deus liberou palavras que trouxeram à existência algo novo. Não existia luz, Deus abre a boca, libera uma palavra e a luz passa a existir. E a luz passa a acontecer. E com mais uma palavra ele cria árvores, ele cria animais, ele cria peixes, ele cria aves, ele cria frutos, ele cria todas as coisas com a voz.
E apenas no sexto dia, ao invés de criar o homem com a voz, ele não faz mais do mesmo. No sexto dia, ele faz um boneco com o barro. Ele sopra da sua essência sobre o homem. E ele fala, agora eu estou te dando voz. Eu estou colocando fôlego de vida. Para que quando você abrir a sua boca e liberar a sua voz, você tenha poder para não fazer mais do mesmo. Mas para que algo novo se torne. Para que algo novo venha a existir. E qual é o poder da voz para vencer o mais do mesmo? A tua voz te libera daquilo que seria mais do mesmo de uma prisão, mais do mesmo da omissão, mais do mesmo da culpa, mais do mesmo daquilo que foi o pecado praticado no oculto, e ela te traz para o novo. Então, quando você confessa o pecado, existe cura. Quando você confessa o pecado, existe perdão. Quando você confessa as tuas culpas, e a palavra fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, para ser descurados. A bênção do perdão está na confissão. Quando eu pratico, e não é um caminho de via única, eu não confesso apenas e o outro apenas libera a minha vida. Eu tenho que confessar e ouvir a confissão do outro. Esse poder da voz traz a liberação de cura, traz a confissão, traz a concordância, traz aquilo que é o andar de acordo, traz aquilo que é a liberação, porque se dois concordam na terra, ligam na terra, está ligado no céu. Então existe multiplicação e prosperidade. Como é que você sai do mais do mesmo? Quando você propõe coisas novas, quando você usa a tua voz para propor coisas novas, para falar, mesmo que seja para dizer assim, olha, eu nunca disse antes, mas eu preciso abrir minha boca para dizer, eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo confortável, eu estou com medo. Olha, eu já passei por uma situação parecida, eu não sei como é que vai ser, eu não estou dizendo que eu não aceito o desafio, eu só estou dizendo que neste momento eu estou em conflito e eu quero ajuda. E a pessoa que está ouvindo, por causa do poder da aliança, ela fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, já aconteceu comigo. Fica tranquilo, Deus tem caminho. Fica tranquilo, Deus tem liberação. Fica tranquilo que aquilo que você achou que ia te matar, porque estava engasgando na garganta, o medo de viver mais do mesmo, na verdade Deus, por causa da confissão, libera para que você viva algo novo. E é exatamente isso que Deus trouxe para o homem quando ele soprou o fôlego de vida. Eu estou dando para você a mesma autoridade, o mesmo poder criativo, a mesma essência que está em mim, eu estou plantando em você, para que o poder da sua voz vença o mais do mesmo. E eu quero te fazer um convite hoje. Vença o mais do mesmo, fazendo tudo de novo. Para que viver mais do mesmo se você pode viver o novo de novo? Eu vim aqui de novo e eu estava com medo de viver mais do mesmo. Só que Deus falou assim, já que você está aqui de novo, por que você não pode viver o novo de novo? Porque eu já tinha alguns formatos na cabeça, algumas validações da minha primeira experiência. E até aquelas que eram positivas, eu já estava aguardando e tinha expectativas de que elas acontecessem novamente, como repetição. Mas o que Deus queria que eu já começasse vivendo fosse que acontecesse o novo de novo. Não da maneira como esperava. Não de uma rotina que aprisiona do passado. Não de algo que é até positivo que eu queria viver de novo. Mas o que Ele queria que eu vivesse, o novo de novo. Hoje, ao invés de você abrir a sua boca para liberar uma palavra que cria uma situação de destruição, uma situação de prisão, uma situação de confusão, uma situação de caos, de cansaço, de uma voz de desistência, dizendo não aguento mais, é mais do mesmo, eu estou cansado, nada muda. Eu quero te fazer um convite, saia do mais do mesmo, viva o novo de novo.
Use a voz que Deus soprou sobre você desde a fundação do mundo para fazer o novo de novo. Ah, mas eu já passei por isso, eu já sei como é que é. Faça o novo de novo. Tenha novas atitudes. Valide o testemunho de maneira nova. Pode ser um ciclo que está se repetindo na sua vida? Pode. É mais uma oportunidade de você viver o novo. Se foi um ciclo que por enquanto você ainda não venceu, é uma oportunidade para fazer o novo e vencer esse ciclo e tirar o testemunho. Se é um ciclo que você já tem vitórias, é uma oportunidade para que você multiplique o testemunho e a sua trajetória encontre novas conexões para a multiplicação daquilo que vai ser a manifestação da glória de Deus. Veja, Adão tinha o poder criador na sua essência, porque ele recebeu o sopro de Deus. Ele tinha autoridade na sua voz. E ele usou a sua voz para dizer: tá bom, Eva, eu vou comer. Aliás, nem aparece o registro de que Adão concordou com a voz. Depois que ele come do fruto, a voz dele é assim: olha, eu vi que eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. A voz dele foi uma voz de medo. Deus falou assim: poxa vida, eu marquei aqui com você aquele café nosso de todo fim de tarde e você não apareceu. Onde é que você está, Adão? Ah, eu vi que eu estava nu e eu me escondi. Foi a voz do medo, foi a voz da culpa, a voz da mentira, a voz que realmente traz a desobediência, né? Manifesta a desobediência. Caim, filho de Adão, vai lá e traz a inimizade. Ele mata o seu irmão por inveja, porque se sentia rejeitado, por qualquer outro motivo que você queira classificar. A geração de Noé se prostitui, usa a voz para se prostituir, para se corromper. A geração de Babel usa a voz para trazer confusão, porque eles queriam, com uma só voz, construir uma torre que chegasse ao céu para que o nome deles fosse reconhecido na terra como: eu tenho um altar de algo que eu construí que é grandioso. E Deus foi ali e espalhou confusão naquela voz, confusão naquela língua. Quando chega em Abraão, Abraão poderia ter vivido mais do mesmo. Ele nem era hebreu, aliás, não existe esse povo. Ele estava vivendo lá em Ur dos Caldeus, terra de idolatria, terra que tinha mais do mesmo. Era mais um Deus para mais uma situação, mais um Deus para mais alguma validação que traria a destruição, que traria aquilo que não é a vontade de Deus. Só que ele ouviu uma voz diferente, uma voz dizendo: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão tinha todos os motivos para não validar essa voz, para fazer mais do mesmo. Mas naquela oportunidade, ele resolveu fazer o novo de novo. O novo de novo por quê? Porque na geração de Noé, Deus deu à família de Noé a oportunidade de gerar a humanidade novamente. Abraão teve a oportunidade de fazer o novo de novo. Ouviu a voz e resolveu obedecer uma direção que ele nem sabia para que lado que era. Se era norte, sul, leste, oeste, ele não sabia. Ele apenas sabia que ele ouviu uma voz e que ele precisava seguir numa direção. E ali ele venceu a desobediência, porque ele fez o novo de novo, uma oportunidade de obedecer a Deus, e ele, ao invés de desobedecer, ele obedeceu. Mas na frente, ele traz o seu sobrinho Ló, o sobrinho Ló se mete com uns reis que não era para ele estar. Aqueles reis que eram 5, entram em guerra com outros 4, 9 reis, os 4 vencem os 5. Abraão vence a inimizade, porque ele vai com 318 da sua casa, vence aqueles 5 reis, e ele traz o despojo de 9 reis. Ele vence 9. Os 4 venceram os 5, né? Ele vence esses 4, aliás, e ele volta com um despojo de 9. Ele, ao invés de fazer mais do mesmo, ele poderia deixar para lá, falar: Loque sai de casa, esse menino é um rebelde, tá vendo? Eu não sei porque que eu fui trazer ele para cá, eu devia ter deixado ele lá em Ur dos Caldeus. Ele pegou e falou assim: não, eu vou fazer diferente.
eu vou lá buscar o meu sobrinho, porque eu não quebro aliança. Ele errou, mas eu vou acertar. Ele procurou o caminho da inimizade, mas eu fui chamado para restaurar a amizade. Eu não vou fazer mais do mesmo. Eu não vou me vingar. O natural, falando humanamente, seria deixar para lá, seria se vingar e falar, bem feito. Você ainda foi se aliançar com 5 reis que perderam de 4. Mas Abraão falou, não, eu vou lá resgatar. Ele quebrou com a inimizade. E assim ele seguiu. E aquilo que era a prostituição, ele venceu, porque por causa da sua oração, Sodoma e Gomorra foi destruída, mas o seu sobrinho Ló foi preservado. Ele venceu a corrupção, mantendo a unidade e a intimidade dele com Deus, clamando a um único Deus, não se corrompendo, não se prostituindo. Em último lugar, aquilo que era a geração de Babel, que era a confusão de colocar altares com arrogância, querendo proclamar o próprio nome. Abraão ergueu altares ao Senhor por onde ele passou. Ele teve oportunidade de fazer mais do mesmo, mas ele fez o novo de novo em toda a sua trajetória. Eu quero te convidar hoje a vencer o mais do mesmo, a vencer aquele silêncio que te mantém aprisionado no seu cansaço, que te mantém aprisionado nas suas próprias convicções, que te mantém aprisionado naquilo que não vai te trazer a realização, a satisfação do seu chamado. E eu quero te convidar a fazer o novo de novo. Apareceu uma situação que o teu pensamento é mais do mesmo. Aproveite a oportunidade para fazer o novo de novo. Um beijo e até a próxima. Se você quiser, fica à vontade, compartilha esse áudio, compartilha nas suas redes sociais, faz a sua inscrição na página do Tá Tirando. Temos outros podcasts, conheça a página da Escola de Missões, facebook.com/School of Missions. Você pode ter uma experiência, você ao invés de ficar no mais do mesmo, você pode se conectar e viver o novo de novo. Isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com tempo, isso não tem a ver com o teu trabalho, isso tem a ver com a tua disposição de sair do mais do mesmo e fazer o novo de novo.